pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e eu estou aqui hoje para te fazer uma pergunta, querida pessoa. O seu psicólogo, a sua psicóloga faz terapia? Eles estão com a terapia em dia? E o porquê que é importante você, como paciente, cliente de um psicólogo ou psicóloga, saber dessa informação? Eu tô aqui hoje porque eu sei que nem todo mundo sabe, nem todo mundo tem acesso ou curiosidade de saber sobre psicologia, psicoterapia antes. Algumas pessoas têm alguns preconceitos, ideias de senso comum, enfim, a gente já discutiu sobre isso aqui no canal algumas vezes, mas esse tipo de pergunta eu acho que nunca ouvi dos meus pacientes quando estão conversando comigo pela primeira vez e eu faço questão de falar com os meus pacientinhos sobre isso. Ser psicólogo, ser psicóloga, não é uma tarefa simples. Eu sei que tem memes que falam que psicólogo é porque gosta de fofocar e por isso fez psicologia, e que psicologia é só conversar, jogar conversa fora, repetir o que o paciente fala, ou então dar conselhos, esse tipo de coisa. Mas, gente, psicologia, eu sei que isso aqui é brincadeira, que eu falei agora, mas psicologia é muito além disso. Lidar com traumas, lidar com lutos, lidar com violências, lidar com, sei lá, com qualquer tipo de perda, com qualquer tipo de sofrimento de uma outra pessoa, ou então adoecimento mental, isso é muito complicado. Isso é intenso, é muito intenso. Acho que eu poderia resumir a psicoterapia, o trabalho de um psicólogo, por exemplo, com essa palavra, intensidade. É muito intenso. E não estar com a terapia em dia, isso pode trazer um tanto de questões para o psicólogo, um tanto de problemáticas. Por isso que é importante você ter condições, ou pelo menos você saber que é importante o seu psicólogo estar se preocupando com isso, porque isso lá na ponta pode trazer um prejuízo ou um benefício para você. Eu já comentei aqui no canal algumas vezes o tanto que é importante o psicólogo ter um comportamento ético, o psicólogo saber de quais são as suas obrigações, quais são os seus direitos, o paciente também estar ciente dessa questão é tudo muito importante. Mas tem um cuidado que é essencial, que é sempre o cuidado que a gente precisa de ter com nós mesmos. Um autocuidado, ter noção de quando a gente pode prestar um serviço ou quando a gente precisa de buscar ajuda quando necessário, porque nem sempre psicólogos vão fazer terapia pela vida toda, para a vida toda. Em alguns momentos é mais necessário, em outros nem tanto assim, por isso que é importante ter essa noção, ter esse senso crítico de conseguir definir para si mesmo quando que é importante ter uma terapia, quando que você vai fazer terapia a cada 15 dias, quando que você vai pular a terapia ou vai dar uma pausa, por exemplo, que é importante também, que faz sentido, que ajuda demais também. Mas olha, gente, o tanto que eu já ouvi de pessoas falando que os psicólogos, eles parecem mais... Vou utilizar essa palavra aqui, eu sei que não é correta, mas só para você entender, mais descontrolados que eles, que em terapia os pacientes mais se tornam psicólogos do profissional, da profissional, do que o contrário, que eles desabafam, que eles choram, contam da sua vida, das suas tristezas e tudo mais. E o tanto que isso pode ser, eu não sei, mas o tanto que isso pode ser influenciado por uma falta de cuidado consigo mesmo. Se você não está bem, se você não se sente preparado, pronta, ou se você não está em um bom dia para atender um paciente, procure remarcar, procure colocar para outro dia, procure não oferecer um serviço ruim, um serviço prejudicial, para não acabar prejudicando o seu paciente. Se você não faz terapia e acha que não precisa por ser psicólogo, por ser psicóloga, aí que você se engana, querido, querida. Você precisa de estar bem emocionalmente, psicologicamente, para oferecer um serviço para uma outra pessoa. Porque se você não está bem com você mesmo, quem dirá você vai estar bem para ajudar a acompanhar uma outra pessoa em um processo que pode ser tão doloroso quanto o seu. Por isso, gente, pacientinha de um outro profissional, tome cuidado com relação a isso. Eu não considero ofensivo me perguntar se a minha terapia está em dia, ou se eu faço supervisão, ou se eu estou estudando. Tudo isso é direito do paciente de saber, porque ele vai investir tempo, dinheiro, energia
nessa psicoterapia. E se você tiver dúvida, você pode perguntar para o seu terapeuta, para sua terapeuta, se ele faz terapia, como que estaria a questão dele ou dela, porque, enfim, são curiosidades e dúvidas que, na minha concepção de psicóloga e também de paciente de uma outra profissional, eu acho válido perguntar, eu acho válido você se atentar com relação a isso. Então, resumindo aqui esse conteúdo para vocês. Fazer terapia para psicólogos é uma questão super necessária. Nem sempre, mas na maioria das vezes vai ser necessária. E psicólogos que não estão se preocupando com isso, que gastam mais tempo e mais dinheiro se preocupando com o ambiente físico, com decoração de sala, com comprar um celular com uma câmera melhor para fornecer um atendimento online melhor, mas acaba esquecendo que o próprio descuidado com si vai interferir no descuidado com o seu paciente, com o seu cliente que está ali pedindo ajuda e que nem sabe a quantas andam a sua saúde mental, nem precisa de saber, mas que você precisa estar atento como profissional da psicologia com relação a isso, porque é direito do seu paciente, da sua paciente, de ter um serviço bom dentro das possibilidades. E eu não estou dizendo aqui, gente, que a possibilidade sempre vai ter que ser uma possibilidade maravilhosa. Todos os psicólogos 100%, tudo certo, tudo bem, porque eventualmente a gente passa por situações difíceis que nem passa pelo nosso trabalho, que são questões pessoais, questões de família, questões amorosas, alguma situação que não está bem, e por isso que é importante a gente estar em dia com essa terapia, com esse acompanhamento, para que nós conseguimos estar no melhor possível para aquele momento. E se você, pessoa, sente que o seu psicólogo ou a sua psicóloga não está bem, que não está prestando um serviço bom, que é uma pessoa que mais fala do que escuta, uma pessoa que não tem uma preocupação com um acolhimento bem feito, com uma relação terapêutica bem estabelecida, você tem o direito também de interpelar a pessoa sobre isso, de perguntar como que estão as coisas, ou então de trocar de profissional se você não quiser se indispor ou de ter uma conversa como essa com um psicólogo, porque já de início a gente imagina que não é exatamente por aí, que não é obrigação do paciente de perguntar as coisas para os seus psicólogos ou de investigar e de se preocupar com o básico da relação terapêutica, que é isso, que é a preocupação, que é o acompanhamento devido, que é o cuidado consigo para depois cuidar do outro. E, gente, eu fico por aqui com esse questionamento e espero também a sua participação, deixando o like, deixando o comentário também nesse vídeo, que ajuda bastante. Muito obrigada para você aí do lado também que apoia o canal, que eu fico muito feliz com isso, é sério, meu coração se alegra com isso. E até o próximo vídeo aqui no As da Mente. Tchau, pessoal!